Olá, eu sou Frei Alfredo e neste canal nós compartilhamos a palavra de Deus no Evangelho de cada domingo. E este é o primeiro domingo do ano novo de 2023, 1º de janeiro de 2023, quando a igreja celebra a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Obrigado a você que esteve conosco durante todo o ano, que curtiu, que pôde aproveitar essa partilha e, principalmente, compartilhar e se inscrever. Muito obrigado, espero que aqueles que ainda não fizeram também possam fazê-lo. Os pastores encontraram Maria, José e o menino. Depois de 8 dias, foi-lhe dado o nome de Jesus. Neste primeiro dia do ano novo, então, se abre a palavra de Deus, a liturgia, o ano, com um desejo. O desejo de uma notícia boa, de algo bonito, uma notícia maravilhosa trazida até nós pelo Evangelho de Lucas. A boa notícia é que aqueles que a religião oficial da época, ou de todos os tempos, a gente poderia também dizer, aqueles que essa religião considera os mais distantes de Deus, os mais excluídos de Deus, para Jesus, são esses que justamente são os mais próximos do Senhor. Como nos apresenta esse texto de Lucas 2, 16 a 21. Lucas 2, 16 a 21. E para compreender o que este evangelista está nos dizendo, é preciso dar um passinho para trás, quando os pastores, que eram considerados pessoas impuras por causa das atividades de trabalho que eles exerciam, como também eram considerados marginais, excluídos como pecadores da religião, porque viviam de um modo totalmente fora da lei religiosa, por causa do seu trabalho, da exigência do seu trabalho, e por isso mesmo não poderiam participar das funções religiosas do templo ou da sinagoga. Assim eram vistos os pastores dessa forma. Pois bem, quando o anjo do Senhor, que na verdade, como já dissemos em outra ocasião, é o próprio Deus, quando se comunica com os homens, esse anjo do Senhor, quando se apresenta a eles, não os queima na sua cólera, não os destrói na sua ira, mas os envolve com a sua luz, envolve cada um dos pastores no seu amor. Isto é uma novidade muito grande. E essa novidade traz, sim, perplexidade. Porque acreditava-se, inclusive, que quando o Messias chegasse, quando viesse o Messias, castigaria e puniria esse tipo de gente como os pastores. Mas o texto do Evangelho de Lucas desmente esta doutrina tradicional de um Deus que recompensa os bons e castiga os maus. Na verdade, faz chover sobre maus e bons. Faz o sol brilhar sobre justos e injustos. A verdade, então, é que quando Deus se encontra com os pecadores, não os repreende, tampouco os pune ou castiga, mas os envolve com o seu amor. Foi assim em todas as páginas do Evangelho, quando Jesus encontrou-se com os pecadores. E este é o fato que precede, a seguir, o fato que precede esta verdade que acabamos de afirmar, essa verdade em forma de boa notícia. Diz o Evangelho, então foram apressadamente ou sem demora e encontraram Maria e José e o menino deitado numa manjedoura. Pois bem, o Filho de Deus que foi anunciado a esses pastores não nasceu num palácio, não nasceu no templo, não nasceu de uma nobre ou no meio de uma corte, mas nasceu nas mesmas condições dos pastores, na mesma realidade que esses pastores considerados excluídos do amor de Deus, marginais, pecadores sem salvação, nas mesmas realidades que esses pastores conhecem muito de perto e vivem todos os dias. Foi assim, foi ali que Jesus nasceu. Continuando, então, diz o texto, e depois de terem visto Jesus com Maria e José,
contaram tudo o que lhes tinha sido dito sobre o menino. Contaram a Maria e José aquilo que tinha sido dito a eles pelo anjo do Senhor. Mas o que foi que o anjo do Senhor disse sobre o menino para esses pastores? Vamos lembrar que o anjo do Senhor, havia lhes comunicado uma grande alegria. Eu vos anuncio uma grande alegria com o nascimento do Salvador. Portanto, não comunicou nada sobre a chegada de um Messias justiceiro, não falou nada sobre a vinda, o nascimento de um Messias vingador, que recompensava os bons e castigava e punia os maus, mas anunciou o Salvador. Esta é a boa notícia, e é uma boa notícia para todos, para todos. Mas aqui há algo muito estranho diante dessa boa notícia, porque nenhuma reação de alegria é expressa diante desta boa notícia. Nenhuma reação é manifestada por parte daqueles que escutam os pastores, mas a única reação é perplexidade. Como Lucas escreve, todos os que ouviam ficavam maravilhados, mas não é maravilhado no sentido de extasiados de alegria, não. Ficaram desconcertados, ou melhor ainda, ficaram perplexos, porque a doutrina tradicional dizia que Deus castiga essas pessoas, que Deus castiga os pecadores. E agora vem essas pessoas que são pecadoras, esses pastores, essa gente impura, como que eles podem dizer que Deus se manifestou a ele, que Deus os envolveu com o seu amor? Portanto, ficaram chocados com as coisas ditas por esses pastores. Com isso, então, desmorona o que a religião ensinava para aqueles que ouviram. Por isso, estão perplexos. Desmorona tudo o que tinha sido ensinado, então, sobre esse Messias, sobre isso, e reflete a novidade. É isso que reflete a novidade, o escândalo da misericórdia, que é o fio condutor de todo esse evangelho, segundo Lucas. Maria, diz o evangelho, por sua vez, guardava todas essas coisas, meditando-as em seu coração. Isso demonstra o fato de Maria guardar e meditar, demonstra que ela também ficou perplexa ou desconcertada com essa novidade, porque o que todos aprendiam sobre a religião, ela também aprendeu. E ela ficou examinando essas coisas. Ficou, a gente poderia dizer, interpretando-lhes. Já que o verbo adotado aqui pelo autor para essa meditação no coração significa procurar o verdadeiro sentido. Então a gente poderia dizer que Maria, por sua vez, no seu coração procurava o verdadeiro sentido desta boa notícia, desta novidade. Com certeza, Maria está desconcertada com essa novidade, porque isso não corresponde de maneira nenhuma ao que a religião sempre havia ensinado. A grande diferença, este é um ponto importante, é que Maria não recusa esta novidade. Apenas ela começa a pensar sobre essa novidade, ela começa a refletir sobre a novidade. E com isso, o autor então dá início ao grande crescimento de Maria, que é um crescimento que vai tendo um processo até a cruz, até a ressurreição depois. E esse crescimento que vai fazer com que Maria vá até a cruz do seu filho, com um testemunho fortíssimo de discípula. Isso também nos ajuda a entender que Maria é uma grandiosa mulher, não tanto só por ter dado à luz Jesus. Na verdade, isso já é um fato esplêndido que torna ela grandiosíssima, mas não é só por isso. Não é só por ela ser a mãe de Jesus que ela é grandiosa, embora isso já seja algo esplendoroso. Mas ela é importante e grandiosa por ter tido a coragem de segui-lo, por ter tido a coragem de tornar-se sua discípula. Para concluir esse episódio de forma extraordinária, Lucas diz então que os pastores voltaram glorificando
e louvando a Deus. E para compreender o que Lucas está querendo nos dizer com isso, que é algo extraordinário, que é sensacional, é preciso fazer referência então à cultura da época, na cultura e na época em que havia um livro chamado o primeiro livro de Enoque, no qual Deus era representado no alto dos céus, nas alturas dos céus, separado completamente dos homens, e ao seu redor haviam 7 anjos, chamados anjos do serviço. E o que faziam esses 7 anjos do serviço? Na verdade, eles eram privilegiados porque estavam mais perto de Deus do que todos. Eles têm o privilégio de glorificar e de louvar a Deus continuamente, o tempo todo glorificam a Deus e louvam a Deus, portanto, eternamente ali mais próximos de Deus. Então, não é à toa que Lucas colocou essa expressão, voltaram glorificando e louvando a Deus, porque quando ele nos diz que os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus, ele quer nos ensinar que a belíssima e grandiosa novidade de Lucas quer nos ensinar é que aqueles que a religião e a sociedade tradicional consideravam os mais distantes de Deus, os mais excluídos por Deus, uma vez que experimentam o amor de Deus, são agora os mais próximos de Deus, como esses pastores comparados pelo autor do Evangelho a estes anjos, que são os mais próximos de Deus, exatamente como os anjos do serviço. Voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido dito. Mas este plano divino vai encontrar resistência, nós vamos ver quando se fecha ao Espírito essa resistência encontrada por parte dos homens. E esta novidade maravilhosa trazida por Jesus terá dificuldade para ser acolhida, principalmente para as pessoas religiosas, porque muda completamente o que haviam aprendido sobre Deus, que premiava os bons e recompensava os bons e castigava os maus. Então imaginem quanto também é difícil para eles mudar essa concepção. É por isso que Lucas escreve então que quando se completaram os 8 dias prescritos para a circuncisão, deram-lhe o nome de Jesus, como foi chamado pelo anjo antes de ser concebido no ventre. Portanto, a família de Jesus, os pais de Jesus, ainda cumprem a lei do templo e levam Jesus para ser circuncidado. Vejam vocês, eles pretendem tornar filho de Abraão, aquele que é filho de Deus, que foi anunciado como filho do Altíssimo. Ele será chamado filho do Altíssimo. Portanto, ainda há por parte do ser humano o apego à lei e à tradição. Isso fará com que seja mais difícil para o Espírito brotar e florescer, mas com certeza não será um empecilho definitivo, porque depois Deus vai trabalhando e o Espírito vai florescendo e vai entrando aos poucos na vida também dessas pessoas e derrubando essas barreiras para que se abram à novidade. E depois nós veremos então que o próprio Jesus vai colocar os seus próprios pais em crise, porque eles esperavam que Jesus seguisse os passos dos pais, mas ao invés disso, Jesus vai seguir o Pai. Eu desejo a todos vocês um grande abraço e um feliz ano novo. Nestes primeiros dias do ano, é bom celebrar com Maria, Mãe de Deus, nossa mãe, segurando na sua mão, como fazíamos quando éramos ainda muito pequenos e não sabíamos andar e tínhamos até medo de cair e nos machucar, segurávamos na mão da mãe que nos ajudava a dar os primeiros passos. São os primeiros passos do ano novo. Seguremos na mão da mãe para que ela nos ajude. Caso nós tropecemos e caiamos, ela segure na nossa mão. Feliz ano novo. Um grande abraço.